Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 16 de Jeremias. Deixa eu passar um brilho aqui minha boca. Esse brilho é muito bom, gente, dá nível e ele tem cor. Minha boca já tá começando a ficar ressecada nessa secura. Temos que nos cuidar, tomar muita água. É isso. E vamos começar capítulo 16 de Jeremias, mais um capítulo aí firme, né? Bem duro. Na minha concepção, esse capítulo ele está relacionado com o fim, tipo, com o inferno. Por quê? Porque vai falar ali que Deus não tinha mais perdão, não queria mais perdoar aquele povo. Claro que a gente também tá falando daquela época, né, de tudo o que aconteceu. Ontem a gente viu, eu acho que postei. Não tenho certeza se postou a live, em nome de Jesus postou, né, porque não sei o que tá acontecendo com o Instagram aqui. Não tá postando na hora, ele tá postando bem depois. Ou não postando, né? Como foi anteontem. Enfim, como eu disse, as lives ficam lá no YouTube. Mas eu orei pra que hoje poste. Eu acho que a de ontem postou também. Mas vamos lá. Então, voltando ao assunto do capítulo 16, não, do capítulo 15. Ontem, então, a gente viu que o Senhor estava muito bravo. Não era pouco bravo, era muito bravo. E ele vai dizer ali sobre o governo de Manassés. E a gente, então, falou a respeito de coisas que acontecem, governos que acontecem que perdura, né, que tem consequências eternas, né, que existem governos, são implantadas algumas coisas, são ali, como é que se diz? Começa aos poucos e aquilo vai gerar algo, tipo, que o seu país vai carregar aquilo. E foi o que aconteceu aqui com Manassés. Naquela época, sim, o Senhor já estava condenando o que aquele governo estava fazendo, o que o povo estava começando a se inclinar, começando a ali direcionar o seu coração. Foi o início, né? Teve outros reis maus, mas foi o início ali de uma queda mais drástica, mais, né, terrível do povo do Senhor, e desde aquele tempo então parece que nunca mais voltou ao normal. Então o Senhor vai ali e no capítulo 15, então ele dá uma palavra muito dura a respeito disso. E no capítulo 16 é pior. Mas vamos começar orando e aí a gente lê e aí a gente vê aí o que o Senhor tem para falar através da vida de Jeremias aí sobre isso, que para mim não existe possibilidade, não existiu naquele tempo. Sim, aquela geração específica sofreu aquelas consequências, eles, né, enfim, tiveram ali dura, né, tiveram que sair, isso e aquilo, mas, véi, para não existir perdão, só no final de todas as coisas, só... Vamos ler e vamos ver se vocês me entendem o que eu quero dizer. Então vamos começar orando. Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje, Deus. Obrigada por mais esse dia, por mais esse tempo, por mais essa live, por mais a oportunidade de abrir os nossos olhos, de ver a Tua luz, de enxergar onde o Senhor quer que nós enxerguemos, de que a luz, sabe, Deus, seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que possamos, sabe, Deus,
fazer resplandecer e poder caminhar, Deus, naquilo que o Senhor diz que é para nós caminharmos e não caminhar naquilo que o Senhor diz para nós não caminharmos, tomarmos cuidado, não andar por um caminho mau. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, ajuda a nossa nação, ajuda os governantes brasileiros, Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti tudo que rege o Brasil, tudo que está aí, sabe, Deus, debaixo de um governo que seja debaixo do Teu governo, Pai, e se essas pessoas, Deus, não estão de acordo com o Teu governo, então em nome de Jesus, tira elas, Paizinho, sabe, faz uma reviravolta, faz uma revolução, porque nós brasileiros, Deus, decidimos que o nosso país é do Senhor, sabe, Deus, que nós nos entregamos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, nós queremos conhecer a Tua voz, o Teu, sabe, Deus, o nosso povo é um povo que clama e que chama pelo nome de Deus e que diz, Deus, lava essa nação de todo o nosso pecado, de todas as nossas iniquidades, de todo o sangue derramado, de tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, nos ajuda, Deus, nos ajuda a viver e a andar como o Senhor quer que nós andemos. Em nome de Jesus, nos livra das idolatrias, nos livra dos altares, Deus, que temos levantado. Jesus, em nome de Jesus, nos livra dos sacerdotes, das pessoas, dos profetas maus que têm nos encaminhado por lugares errados. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para que possamos ver, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir. Inclina o nosso coração a Ti. Nós oramos, Te pedimos, porque precisamos de Ti. Eu ainda quero orar, Deus, pela vida do professor Saião, sabe, Pai? Talvez muitas pessoas aqui nem o conheçam, mas eu quero orar nesse momento por ele, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê vida, restaure a saúde dele, Deus, e continue fazendo ele um grande homem de Deus para esta nação. Em nome de Jesus, cumpra com todos os Teus propósitos na vida dele, em nome de Jesus. Amém? É porque eu esqueci de orar hoje pela manhã por ele. E eu queria orar, gente, professor Luiz Saião. Ele é um teólogo, assim, incrível. Quem gosta dessa parte, então, sugiro que, se não conhece, busque conhecer. Vamos começar, vamos ler, porque daqui a pouco acaba meu tempo. Então vai dizer assim. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse: não case nem tenha filhos neste lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis. Ninguém chorará a morte deles e não serão sepultados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco. Serão mortos na guerra ou então morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tenha gente chorando. Não fique triste nem chore por causa de ninguém, pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei pena deles. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra, mas ninguém vai sepultá-los nem chorar por eles. Ninguém se cortará nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá nem beberá junto com uma pessoa para a consolar pela morte de um querido. Ninguém mostrará simpatia nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido seu pai ou a sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa. Não se sente e não coma nem beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar por que foi que resolvi castigá-los tanto assim. Eles vão perguntar de que crime somos culpados e que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus. Então você dirá que a resposta do Senhor é esta: os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e os serviram e adoraram. Eles me deixaram e não obedeceram os meus ensinamentos, mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados.
Todos vocês são teimosos e maus, e não querem me obedecer. Por isso eu os expulsarei desta terra e os jogarei numa terra que nem vocês nem os seus antepassados conheceram. Ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. Até aqui tá tudo bem. A gente sabe que aconteceu de fato isso. Então aqui Deus está ali falando para Jeremias não se casar naquele lugar. Por quê? Porque era um lugar onde a presença, a paz, a bondade, o amor, o favor, a fidelidade de Deus não estaria mais. O Senhor tinha retirado totalmente, parece que é a sua presença. E para mim, isso parece muito, assim, tipo, só o inferno, gente. É como, mas dizem que no final dos tempos vai haver esse momento em que o Senhor vai retirar o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Gente, é sério, na minha concepção, eu acho que não tem como viver. Mas, se Deus diz que tem como, é porque tem como. Mas vai ser esse cenário, entendeu? Vai ser essa questão. Então, Jeremias, ele vira para Jeremias, como a gente sabe, Jeremias foi chamado ali quando ele ainda era jovem, talvez ele já estivesse ali, né, cortejando alguém, querendo se casar, querendo ter filhos, construir família, e o Senhor vira para ele e fala: não construa família, não faça, não se case, nem tenha filhos neste lugar, porque a minha presença foi tirada deste lugar. O meu favor, a minha bondade e tudo. E aí ele fala o que aconteceria com as pessoas que nasceriam, né, a partir daquele momento. Eles morreriam de doenças horríveis. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem, com os pais que os gerarem. Morrerão de doenças horríveis, ninguém chorará a morte deles, não serão sepultados, ficarão espalhados pelo chão como esterco, serão mortos na guerra, ou então morrerão de fome e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Ou seja, as pessoas teriam abortos, as crianças viriam, mas elas morreriam na guerra, morreriam de fome. E aí Deus ainda fala para Jeremias: Jeremias, eu também não quero que você entre em casa onde tenha luto. Sabe por quê? Porque essa é você aqui na terra está sendo a minha representação. Então, a minha representação, deixa eu te falar, as pessoas que morrerem, eu não quero que você chore por elas, porque eu não estou triste. Eu não tenho pena delas, eu não estou lamentando a morte delas. E eu também não quero que você entre em casas onde sirvam banquetes e estejam alegres. Muito menos porque eu estou alegre, porque eu não estou alegre com esse povo. Então é mais ou menos por aí. E aí, vai continuar dizendo no versículo 14, o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel, mas jurarão por mim como Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para a sua própria terra, para a terra que eu dei aos seus antepassados. Eu, Senhor, estou falando. Também, né, aí representando então ali o retorno das pessoas para a terra prometida. Então, aí continua no versículo 16, o Senhor Deus diz: mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos das rochas. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim e os pecados deles não escapam de minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos que são tão mortos como os defuntos, que eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. Eu disse: ó Senhor Deus, tu me proteges e me das força, tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra as nações irão a ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre. E eles saberão que o meu nome é Senhor.
Então é isso, estamos acabando aí o nosso tempo. Mas é isso, então Jeremias ele tinha esse papel, de representar a Deus, sabe. E tudo que eu vejo na Bíblia, eu vejo muito, tipo, tudo que aconteceu antes, acontece de novo e vai acontecer de novo, né, não é para menos que, tipo, esses livros proféticos são tão parecidos com o Apocalipse, então são coisas das quais o Senhor vai colocando dentro de nós a maneira certa de se viver, o que a gente deve buscar como, né, ser humano, como família, como nação, como isso, como aquilo, vai nos dando uma missão, vai nos alinhando ali ao propósito de Deus e é uma representação, eu acho que é sempre uma representação daquilo que era e daquilo que está por vir. E é isso, eu sei lá se eu fui clara. Mas é isso, gente. Bom dia, mãe. Cheguei, graças a Deus. Gente, beijo, meu tempo acabou. Deus abençoe.